dia para os amigos da imprensa. Estamos aqui no CT para fazer a apresentação do nosso novo profissional, que já passou pelo clube, o senhor Júnior Chavari, juntamente com o nosso diretor das categorias de base, Dr. Gustavo Schmitz, que vai tomar a palavra agora para ele fazer a apresentação. Eu estou aqui para chancelar a contratação desse grande profissional e dar todo o apoio ao seu trabalho. Esperamos que ele tenha um bom retorno ao clube e que repita o bom serviço que ele já prestou para o nosso clube. Gustavo Schmitz. Bom dia a todos. Estou um pouco prejudicado em função da minha voz hoje. Primeiramente, como é o nosso primeiro contato com a imprensa, quero cumprimentar a todos, apesar de acompanhar o trabalho, né, o brilhantismo com que vocês exercem a profissão. Então, uma grande satisfação de estarmos pela primeira vez em contato. O retorno do Júnior no comando das categorias de base para o Grêmio é a consolidação de um projeto que se iniciou na gestão passada e que pretendemos dar continuidade a um trabalho que foi extremamente exitoso, com conquistas em todos os campos que envolveram as categorias de base, não somente na conquista de títulos, mas especialmente na questão da formação e revelação de talentos que estão sendo muito bem aproveitados pelo clube nesse momento, especialmente em relação ao grupo profissional. A vinda do Chavari, o retorno do Chavari, ele vem para completar uma equipe, né, que vai conduzir um projeto de revitalização que está sendo preparado para o nosso CT lá em Eldorado do Sul. Logo após passado esse episódio, né, o que depois de concretizado as negociações, as tratativas da Arena, o Grêmio se voltará com toda a força, né, com, digamos, um olhar todo especial e com um aporte de recursos significativos na qualificação do que nós temos lá, que tem um potencial fantástico. Temos quadros de primeiríssima linha e que agora vem ser completado com a chegada do Júnior, mas também temos que melhorar muito em termos de infraestrutura. E o Grêmio está retomando esse projeto, esse ciclo, em busca de uma formação competitiva e em busca da revelação de talentos que nos trarão retorno, certamente, num espaço curto de tempo, que é, sem dúvida, o grande ativo do nosso clube. Então, eu, de pronto, passo a palavra para o Júnior, né? Depois o Rui complementa, né? Faz o fechamento. O Júnior vai fazer uma breve apresentação do seu retorno. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos os profissionais aqui. E como essa é a minha primeira declaração oficial após a minha saída do São Paulo, eu gostaria de tecer um breve comentário. Eu não poderia deixar de voltar ao Grêmio sem antes externar meu agradecimento pela forma carinhosa, zelosa e extremamente profissional que eu recebi do São Paulo Futebol Clube nesses 10 meses que lá passei. Preciso citar nominalmente o presidente Carlos Miguel Aidar, o nosso vice de futebol na época, presente ao São Paulo, o Ataíde Gil Guerreiro, e o diretor das categorias de base, José Alexandre Médici, que viabilizaram esse período de trabalho nosso lá. Quando da minha decisão, há 45 dias atrás, de sair do São Paulo, e a comunicação que eu fiz à diretoria do São Paulo, por tratar-se de condições estritamente familiares, já que minha esposa e filhos continuaram morando aqui em Porto Alegre, da minha necessidade de retorno à cidade, da minha necessidade de retorno ao convívio desses meus familiares. Nesse período, eles fizeram o possível
para que a gente, para demover da ideia, mas como eles perceberam que era uma questão muito pessoal, eles aceitaram e conseguimos fazer uma transição muito tranquila, uma transição que nos deixamos todo o ambiente preparado, inclusive tendo a oportunidade de participar da chegada do meu sucessor, de poder passar para ele todas as situações. Então, eu não poderia, de forma alguma, chegar ao Grêmio sem antes agradecer a forma como foi conduzido todo esse processo ao São Paulo. E também não deixar de citar o presidente Romildo Bolzan, que assim, quando eu retornei a Porto Alegre, me fez um contato, embasado no apoio que ele teve de todos os seus pares, do seu conselho de administração, da diretoria de futebol profissional e dos seus colaboradores diretos, no convite ao meu retorno. Me senti muito honrado, consegui delinear alguns assuntos que estavam pendentes em alguma ação que eu já tinha dado andamento com um clube de fora do país, e conseguimos chegar a esse acordo. E posso relatar a vocês que eu estou muito feliz e muito realizado em poder voltar a essa casa. O Grêmio é uma casa que, além do aspecto profissional, me traz forte emoção. E essa alegria e essa realização, ela tem que ser transformada em trabalho. E é isso que, a partir de hoje, nós vamos começar a realizar. Então, estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Júnior, bem-vindo novamente. Obrigado. Bom dia. Quando você saiu do Grêmio no ano passado, uma série de especulações acabaram saindo na imprensa a respeito da sua saída do clube, do seu desligamento. Entre essas especulações, uma possível briga com o presidente Fábio Koff, um desgaste com a direção. O presidente Fábio Koff não está mais no clube, mas o departamento de futebol, ele praticamente é o mesmo. O diretor executivo Rui Costa permanece. Gostaria que você esclarecesse por que você saiu do Grêmio naquela oportunidade e em menos de um ano retorna para cá. Olha, eu vou contar um fato, então. A minha relação com o presidente Fábio Koff, ela é, acima de gratidão, ela é de um respeito e de um carinho profundo. O presidente Romildo Bolzan, quando me fez o convite, e eu pedi alguns dias para pensar, dentre os inúmeros assuntos que ele trata com o presidente Fábio Koff, ele comentou da possibilidade da minha volta. E eu recebi uma ligação do presidente Fábio Koff nessa semana passada, me convidando para visitá-lo à sua casa. E lá eu fui. E lá ele sempre me tratou com muito carinho, repito. E nessa visita, ele disse que quanto ele estava feliz com o convite, e mais feliz ficaria se eu conseguisse voltar. Então, nunca houve desgaste com o presidente Fábio Koff, nunca houve desgaste com a diretoria. Eu sei que a diretoria, inclusive, passou por alguns momentos, quando houve a minha saída para o São Paulo, eu lembro bem que no dia que nós oficializamos, foram 3h30 numa reunião com o Rui Costa, com o presidente Fábio Koff, e, na época, com o presidente Duda Kreff, que participaram daquele momento, que tentaram, de todas as formas, tentar me convencer a ficar no Grêmio. Mas eu tinha tido uma proposta profissional, uma proposta que, naquele momento, eu julgava ser imprescindível para a minha carreira e que eu visualizava como um retorno ao meu lar, que eu sou de São Paulo. O que aconteceu é que a minha família continuou aqui, por aspectos principalmente educacionais, e, nesse processo, eles simplesmente não desejaram voltar mais para São Paulo. E houve uma mudança de conceito nisso. Então, a saída, de forma alguma, teve nenhuma relação de desgaste com a diretoria passada. E sequer de atrito com o técnico, então, eu nunca discuti com o Filipão, eu nunca tive nenhuma rusga com o Filipão, e é bem importante frisar isso daí. Foram apenas o quê? Situações profissionais que, naquele momento, me seduziram a buscar essa alternativa. E hoje, a volta para o Grêmio, ela se passa única e exclusivamente pelo carinho, pelo apreço que eu tenho pela instituição. A volta para Porto Alegre era inevitável. E a volta para o Grêmio, com certeza, foi uma questão de opção.
Queria fazer a pergunta ao Rui Costa, que dos dirigentes era quem estava na gestão passada, né? Acompanhou o teu trabalho de perto, Júnior. Esse retorno do Júnior se deve a uma defasagem que ocorreu no último trabalho, Rui? O retorno do profissional que, por exemplo, descobriu o Wallace, Pedro Rocha, Luan, esses jogadores que a gente está vendo hoje no grupo principal do Grêmio, e ele volta com os mesmos poderes para desempenhar a mesma função? Bom, primeiro, bom dia. Eu queria, antes de responder a tua pergunta, desejar um grande retorno ao Júnior. O César e o Gustavo foram precisos nas suas manifestações. Nós estamos trazendo para o Grêmio um grande profissional, um profissional com reconhecimento nacional. O Júnior foi sondado por vários clubes do Brasil. O Júnior tinha já algumas parcerias estabelecidas com clubes do exterior pela sua competência, pela sua qualidade. Isso não significa nenhum desmerecimento a quem esteve aqui antes dele, né? Até porque quando ele saiu do Grêmio e foi substituído, não havia de forma alguma desmerecimento ao Júnior quando da sua saída. O Grêmio, como disse o César Pacheco, nosso vice-presidente de futebol, e o Gustavo, diretor institucional da categoria de base, busca a retomada de um projeto, com as suas características, com a sua metodologia, com a sua eficácia, né? E é isso que o Júnior traz para o Grêmio nesse momento, né? A retomada de um caminho cuja eficácia já foi demonstrada, está no campo, né? Volta com os poderes que sempre teve, com a autonomia que sempre teve, evidentemente que submetida às diretrizes dadas pelo presidente Romildo através do César Pacheco, dadas pelo presidente Romildo através do Gustavo e numa relação direta comigo, como é o comum, como é o necessário e como sempre foi o processo de integração plena da categoria de base vinculada ao futebol profissional. E o maior exemplo disso é que já, mesmo na ausência do Júnior, né, a partir de um conceito que o César Pacheco, eu, a comissão técnica e o próprio Gustavo estabelecemos com um grupo de transição ampliado, né, que o Júnior recebe agora, onde nós vamos ter ali o seio, o contexto mais favorável, o ambiente mais favorável para que os jogadores possam fazer essa transição da categoria de base para o profissional. Nós estamos dando concretude àquilo que sempre foi uma opção do Grêmio, né, desde 2013, evidentemente que a categoria de base do Grêmio não nasce em 2013, mas eu posso falar daquilo que acompanhei, de um carinho muito especial, de uma dedicação muito especial, aquilo que hoje é fundamental em todos os clubes do Brasil e do mundo, que é aprimoramento da sua formação de atletas. Então, a retomada, a vinda do Júnior é uma opção do clube, uma opção da contratação de um profissional que reconhecidamente é um profissional de alto gabarito, sem que isso represente qualquer desmerecimento a quem esteve lá ou a quem está lá ainda. Xavier, o Roger vem apostando bastante nas categorias de base. É um técnico que vem sendo bastante elogiado, vem fazendo um bom trabalho no Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Na temporada, vem aproveitando muito os jovens, aposta no Thiago, no Lucas Amon, que foi uma contratação que veio do Londrina, em outros atletas da categoria de base. E esse trabalho se assemelha um pouco mais com a tua filosofia de trabalho, que você pretende implementar nas bases a partir desse seu retorno? Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a categoria de base ela é uma ferramenta do futebol profissional, né? Então, o futebol profissional, através das suas diretrizes, através do seu conceito, faz a demanda para a categoria de base. Obviamente, o que o Roger implementa hoje tem tudo a ver com o nosso conceito, tem tudo a ver com o que nós pensamos. E aí é importante a gente fazer um parênteses, né? Porque muitas vezes se pergunta, mas a categoria de base, o jogador não tem que estar 3, 4 anos para ser considerado categoria de base? Isso seria a coisa mais confortável para todos nós. Eu estaria sendo apresentado hoje e daqui 4 anos os senhores iam me procurar para saber os resultados. Porque se eu tiver que esperar 4 anos para saber se o jogador deu certo ou não, é muito tranquilo. Só que o tempo passa, o dia a dia existe. E essa mescla, esse mix entre você apostar no jogador de 14, de 15 anos, mas também trazer o jogador de 17, de 18, de 19, é que pode gerar a questão da revelação, a questão da preparação. O Luan da Catanduvense não era o Luan que chegou no profissional do Grêmio. O Wallace do Avaí não era o Wallace que chegou no profissional do Grêmio. O Pedro Rocha do Diadema não era o Pedro Rocha que chegou no profissional do Grêmio. O próprio Ramiro do Juventude não era o mesmo Ramiro que chegou no profissional do Grêmio. E vamos falar de inúmeros nomes que chegaram nesse período. O tempo e o espaço que se dá para uma preparação de atleta, às vezes ela é inversamente proporcional à qualidade do mesmo. Então, muitas vezes você traz um jogador pensando em prepará-lo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a sua qualidade antecipa etapas.
E muitas vezes você traz um jogador que ele precisa de mais 1 ano, 2 anos, 3 anos após estourar a idade de base para poder desabrochar. Então, a grande essência é você ter convicção no modelo. E o modelo que o Grêmio aplica hoje no seu futebol profissional, ele é, com certeza, uma linha vertical com o que a base quer fazer. Júnior, bom retorno. Eu queria saber como é que você acompanha a evolução do Luan. Se é um jogador que está pronto, você acompanha o São Paulo e acompanha jogo a jogo, esse jogador que foi trazido lá do interior de São Paulo. O Luan é um case que nós podemos falar a todo momento. E aí é importante até lembrar qual a situação do Luan. O Luan, quando chegou em 2013 no Grêmio, ele era o último ano de sub-20. Era uma contratação de jogador de último ano, que ficou entre fevereiro a agosto sem participar de uma partida sequer. Foi designado o lapidar para ele, foi feito um trabalho físico, uma lapidação técnica, conceitos táticos, e, a partir de agosto, ele começou a ir para campo, dentro de um planejamento que havia sido feito para o Luan, que ele pudesse jogar alguns meses, fazer o brasileiro da categoria em dezembro, no ano de 2014, ser um jogador que pudesse participar de algumas ações com profissionais, ou até mesmo ser emprestado para ganhar experiência, e, a partir de 2015, começar um ciclo mais direto no profissional, para poder explodir em 2016. Acabei de dar um exemplo para vocês. Ele queimou etapas, mesmo sendo um jogador de último ano de júnior. Por quê? Porque a convicção no trabalho do Luan era muito grande. E o Luan hoje, não é à toa que ele está hoje ponteando todos os índices aí, né, que as principais revistas e órgãos da parte esportiva do Brasil traz como revelação do campeonato, até mesmo como craque do campeonato. Ontem eu estava assistindo um programa nacional, aí citaram quem era o grande jogador do Brasil, e foi citado o Luan, né? Então, para nós, como Grêmio, é muito importante o Luan, porque o Luan, hoje, todas as vezes que você entrevista o Luan, ele fala claramente a diferença que foi ser trabalhado no Grêmio, que foi ser preparado no Grêmio para poder ser lançado. Então, eu não tenho um pingo de dúvida que o Luan hoje é um jogador pronto e é um jogador que tem hoje o seu mercado muito bem estabelecido, mundialmente falando. Júnior, tudo bem? Bom retorno. Obrigado. Um dos projetos que tu lideravas aqui na base do Grêmio era a abertura para jogadores estrangeiros, né? Vários vieram no período em que tu estivesses aqui. Tu pretende retomar essa situação de avaliação de jogadores também vindos de fora do país? Com certeza. E aí é importante a gente frisar um detalhe. O jogador, quando ele vem de fora do país, ele não vem de fora apenas por ele ser de fora. Ele tem que vir de fora para agregar um valor. Ele tem que vir de fora para que você possa trazer, que a chegada dele traga conceitos táticos, técnicos, que possam contribuir com a tua equipe. Nem sempre o que vem de fora, às vezes, consegue se estabelecer aqui e desenvolver ao ponto de chegar à equipe principal. Mas só a passagem dele aqui contribui de forma efetiva para que os nossos atletas possam evoluir. Então, o jogador de qualidade vai estar sempre de portas abertas. O Grêmio vai estar sempre de portas abertas para o jogador de qualidade. Então, não tem um pingo de dúvida que, se nós encontrarmos alguém de fora do país que se encaixe nesse perfil de agregar valor, ele virá. Mas virá se conseguir atingir essas premissas. Só por ser de fora, não. Para algum dos dirigentes, qualquer um, o Rui citou, e o Gustavo citou antes até a mesma expressão, retomada do projeto. O Grêmio chegou a interromper, mudar o projeto, aquele que se iniciou em 2013 com o Fábio Koff sobre a base. O que houve nesses primeiros meses do ano? Se mudou alguma coisa? O porquê da mudança na base? Não, a retomada do projeto tem a ver com a retomada do profissional que foi contratado. Por isso a expressão retomada, né? Porque há uma experimentação de um ciclo com o Júnior aqui. Há uma absoluta unanimidade, né? Quando o nome foi trazido pelo presidente Romildo, isso foi debatido com o Pacheco, foi debatido com o Conselho de Administração, foi debatido com o Gustavo. Eu, evidentemente, não tinha outra situação se não fosse a de aderir ao projeto, porque conhecia o projeto
e fui partícipe dele em 2013. E a retomada, essa expressão, a utilização da expressão retomada é exatamente por isso, porque com a volta dele, volta um perfil de profissional. Cada profissional tem um perfil, cada profissional tem uma metodologia, mas é importante dizer que o Grêmio tem hoje conceitos claros que independem da pessoa, né? É importante colocar isso. O César foi muito pontual nisso, quer dizer, o Grêmio está, e o Gustavo também, o Grêmio, e principalmente o presidente Romildo tem colocado isso. A qualificação da categoria de base do Grêmio foi uma plataforma, inclusive, do processo eleitoral do Grêmio. O presidente Romildo colocou isso no seu plano de governo, né? Então, quando se fala em retomada, é exatamente isso. Nós não temos nenhum tipo de intenção que não seja de elogiar e qualificar a escolha que foi feita. Não há nenhum desmerecimento aos profissionais que saíram daqui, como não houve quando o Júnior saiu, né? Quando o profissional que agora foi substituído assumiu o lugar do Júnior, em nenhum momento isso representou uma diminuição do Júnior ou algum tipo de desqualificação do seu trabalho. Ao contrário. Portanto, da mesma forma, agora nós retomamos um projeto a partir de um conceito, de uma metodologia que já estava implantados no clube e que o Júnior, até por ter feito parte da gênese desse projeto, é capaz de executar com toda a mobilização do Departamento de Futebol. Quando se faz a pergunta aqui sobre questões de estrangeiros, as questões de a opção de trazer jogadores já numa fase final de maturação, isso é um projeto do clube. O clube tem que dar as condições para que o Júnior faça isso, como deu em 2013, 2014, e haverá de fazê-lo agora, né? Ainda mais nessa formatação hoje da vice-presidente de futebol muito presente, do próprio Gustavo, da relação que já existe profissional entre o Júnior e eu. Então, existe um ambiente muito favorável que se procura retomar a partir da vinda dele. Ô, Júnior, eu queria saber, a gente já citou aqui o grupo de transição, né? Qual a sua ideia para esse elenco de jogadores? O que você pensa sobre a utilização deles? Como vai ser esse relacionamento com o profissional também? Bom, primeiro, o grupo de transição era uma ideia que, já na gestão passada, né, Rui, a gente já vinha discutindo muito sobre isso, para a implementação. E, especificamente sobre esse assunto, nessa próxima semana agora eu vou me inteirar de como ele está sendo conduzido, para que a gente possa definir os conceitos, ver claramente até onde a base pode e deve participar, e a partir do momento que a diretriz for passada do futebol profissional para nós, você não tenha dúvida alguma, a gente vai estar aí de corpo e alma para que esse grupo possa colaborar de forma efetiva no abastecimento de jogadores para a equipe principal. Mas já te adianto uma coisa, sou muito favorável ao grupo de transição. Meu questionamento para o César Pacheco, falando sobre o jogo, né? O jogo de amanhã contra o Palmeiras. O que vocês estão projetando para essa partida? O Marcelo Groi já a informação que não viaja, né? O Thiago segue como titular. Quero saber se tem uma definição sobre o Galhardo também. Enfim, mais desfalques que aparecem no horizonte do Grêmio, mas o Grêmio já comprovou que isso não é total problema para o Roger. Estava tão bom até aqui, né? Não, é o seguinte, nós ainda não temos as informações, né, médicas de outros jogadores, mas temos a certeza que, se não for algum jogador, nós vamos levar o que o Grêmio tem de melhor, né? É um jogo muito difícil contra o Palmeiras, uma equipe que sempre foi muito duro de ganhar do Palmeiras. Naqueles anos 90, nós tivemos aquelas batalhas com o Palmeiras, quando o Grêmio se sagrou campeão da Libertadores. Temos a esperança de fazer um bom jogo lá, né, como tem sido feito pelo nosso time, pelo nosso grupo. E eu acho que qualquer jogador aqui entrar no momento vai dar tudo de si para poder, né, se manter dentro do grupo, dentro do time e fazer o melhor possível. Eu queria seguir ainda na linha dos jogadores jovens que estão no grupo de transição ou não, mas aí mais no aspecto contratual, porque, por exemplo, o Tinga, ele não está no clube, mas ele é patrimônio do Grêmio. Ele tem contrato encerrando, se eu não me engano, no mês de abril ou maio. O Raul também é um jogador que tem vínculo encerrando com o clube agora, no início do próximo ano. Vocês já começam a tratar a renovação desses jogadores? A quanto anda o processo de manutenção de atletas que já figuraram no grupo principal até pouco tempo? Esse processo já está em andamento, ele não tem nenhuma relação com a vinda do Júnior. É evidente que nós estamos monitorando esses contratos. Toda vez que se tem um jogador jovem
que se precisa fazer uma renovação de contrato, os parâmetros financeiros mudam, né? E eles têm que ser alterados dentro daquilo que o Grêmio aceita como projeção de carreira, como etapa a ser cumprida. Nós já conversamos com os representantes dos jogadores citados, assim como já conversamos com outros jogadores, com outros representantes, que isso independe, embora sejam jogadores, inclusive, que possam estar vinculados à base, exatamente nesse período de transição, para que não houvesse qualquer tipo de prejuízo, o César Pacheco e eu começamos a trabalhar em cima da renovação desses contratos. Portanto, isso é um trabalho que independe da presença do Júnior e que agora, com a presença do Júnior, evidentemente que ele será integrado nesse grupo de trabalho, mas nós já estamos fazendo algumas reuniões para que nós possamos manter esses atletas no clube. Mas está tendo algum tipo de dificuldade, Rui? Não há dificuldade, o que é uma discussão de interesses, né? O Grêmio tem os seus interesses de manutenção desses atletas dentro de uma realidade econômica, dentro, sobretudo, de um processo evolutivo, ou seja, o atleta tem que compreender que ele pode chegar a um patamar financeiro a partir da entrada no grupo de transição, da entrada no grupo principal. Nós temos jogadores hoje no nosso grupo dito principal em nível de titularidade que ganham um salário de base. Por quê? Porque estão cumprindo um ciclo dentro do futebol profissional. Portanto, nós não podemos quebrar essa lógica, mesmo que estejamos renovando contratos. Eu diria que não há qualquer tipo de litígio. Existe, evidentemente, interesses de cada parte que estão sendo discutidos e que nós acreditamos que serão resolvidos a bom termo. Rui, dentre os contratos que encerram agora no elenco principal, né, do Grêmio, há os casos do Eraso e do Maicon, que parecem os mais complicados de renovação por se tratarem de empréstimos, né? Como é que está a negociação para a permanência destes dois jogadores? E uma outra questão, o Grêmio pretende ampliar o contrato do Edinho, que está sendo utilizado com bastante frequência também agora pelo grupo principal? Veja, todas as manifestações do nosso vice-presidente de futebol, o César Pacheco, todas as manifestações do Roger e as minhas, são no sentido de que nós possamos manter o ambiente que nós temos hoje. Há pouco o César disse que o Grêmio tem, apesar de alguns desfalques, tem mantido o nível de excelência pelo trabalho do Roger, pelo trabalho da comissão técnica, mas também pela qualidade desse grupo que foi tão questionada no início do ano, né? Portanto, há um diagnóstico já claro nosso de que esse grupo nos dá opções, que esse grupo tem qualidade, e o próprio Roger, esses dias, numa entrevista, disse que gostaria de permanecer com todos os atletas. Essa também é a intenção do Departamento de Futebol, essa também é a intenção do presidente Romildo, desde que nós consigamos respeitar o equilíbrio financeiro do clube. O Grêmio está sendo citado por outros profissionais de outros clubes como um case de construção de uma equipe, de competitividade, de alta performance dentro de um novo patamar remuneratório, de uma nova realidade financeira. É isso que o Grêmio tem que continuar respeitando. Queremos ficar com o Michael? Efetivamente, sim. Queremos ficar com o Eraso? Efetivamente, sim. Queremos contar com o Edinho? Queremos contar com todo o grupo que nós temos hoje, se possível, aprimorar esse grupo ainda. Porque nós imaginamos que, com o prosseguimento desse trabalho, o Grêmio vai conseguir cada vez mais um alto nível de performance que vai nos dar maior competitividade, mas sempre respeitando o patamar financeiro que o Grêmio estabeleceu como uma política do clube. Chávari, o Lincoln é o jogador que começou a temporada no grupo principal, vai completar 17 anos agora ele está no grupo de transição, mas é um jogador muito badalado, muito se fala da qualidade técnica dele. O que você sabe desse jogador, qual é o seu conhecimento a respeito do Lincoln, e há um projeto, há uma estratégia para que ocorra uma lapidação, assim como aconteceu com o Luan? Logicamente que o que eu vou falar para você do Lincoln é até a minha presença aqui em novembro do ano passado. O Lincoln, quando cheguei em 13, já era um jogador que todos apontavam com uma qualidade acima da média. Eu fico muito tranquilo em falar do Lincoln, porque, além da questão profissional dele, eu tenho uma relação muito boa com o atleta Lincoln. O Lincoln tinha alguns defeitos muito típicos da idade, algumas características a serem aprimoradas muito típicas da idade. E nós fizemos um trabalho com o Lincoln entre 2013 e 2014, inclusive mudando o Lincoln de posição, fazendo ele jogar em posições diferentes para ele ter uma visão diferenciada do campo de jogo, a amplitude do campo de jogo, a questão da preparação física. Então, desde 2013, já vem sendo realizado para o Lincoln um plano de carreira, principalmente no que nos competia na questão tática e técnica. E o Lincoln sempre se mostrou muito participativo e muito entregue a isso.
Então, eu não tenho um pingo de dúvida que dentro da evolução natural que vai acontecer com o Lincoln, porque o Lincoln é um garoto que faz aniversário em dezembro, né? Então, a gente fica imaginando a idade dele, ele é um sub-17, não, o Lincoln, ele é quase um sub-16. E por tudo isso que ele já apresenta, e não só no Grêmio, eu tenho um contato muito estreito com a CBF, nós sabemos claramente a importância que ele tem hoje para a seleção brasileira da sua categoria. Não há um pingo de dúvida. O Grêmio vai tratar ele com um projeto de aprimoramento, como todos os demais atletas da base recebem. E, obviamente, a partir do destaque individual, a partir da qualificação, cada um vai recebendo a sua dosagem necessária.